E vai ser um culto especial, mais um especial, que estaremos consagrando mais varões aí para ajudar na obra do Senhor. O Francisco, o Camargo e o Junão ali estarão sendo consagrados ao Senhor para trabalho na obra do Senhor. Isso é uma bênção muito grande, nós trabalharmos na obra do Senhor. E domingo nós faremos isso. O Junão já tem nos ajudado bastante ali cuidando ali na entrada da igreja, né? E isso é motivo de alegria no meu coração e para Deus também, que a obra do Senhor nós fazemos um corpo de irmãos, né? Os que cantam, os que cuidam, os que limpam, os que ofertam, os que oram. Há um corpo todo aí que trabalha para o reino de Deus. Então, domingo venha participar da obra do culto. Será um culto bastante especial e nós estaremos realizando essas ordens aí, tá? Abra comigo lá em Atos dos Apóstolos. O nosso abraço a você que nos assiste aí da sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Depois dos Evangelhos você vai encontrar o livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Acho Mateus, Marcos, Lucas, João. E depois você vai encontrar Atos dos Apóstolos. Quem tem a Bíblia aí de papel ainda, né? Aqueles que tem a Bíblia no celular é mais fácil. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Estaremos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor nessa noite, para que nós possamos colocar em prática na nossa vida, tá? Atos capítulo 4, a partir do versículo 8. Atos 4, versículo 8 em diante. Aí na sua casa você lê depois todo o capítulo, para você entender algo talvez que eu não consiga expressar aqui. Você aí da sua casa pode estar fazendo isso. Atos capítulo 4, versículo 8 em diante diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, ser interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está curado diante dos senhores. E se Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, mas ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes
dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto à voz de Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Versículo 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Essa é mais uma das passagens que registra um dos maiores milagres de Jesus, que Jesus realiza através de seus apóstolos. O início da igreja de Atos, onde o dinamismo da pregação da palavra era algo extraordinário. Aquele primeiro amor, Jesus acabava de ser ressuscitado e a igreja estava fervorosa, né? A igreja havia visto havia provado que o que há de melhor na nossa vida havia acontecido, que a eternidade, que nós não somos mais mortais, mas que a eternidade estava entre eles e está entre nós. E ali os apóstolos falavam com tanta coragem, com tanta autoridade sobre Jesus, que contaminavam as pessoas aonde eles chegavam. Se você pegar o início do capítulo do livro de Atos, você vai perceber a grandiosidade que era a pregação da palavra. 3.000 pessoas curadas, 5.000 pessoas, 3.000 pessoas que se entregavam a Jesus, 5.000 pessoas. Era uma multidão muito grande, porque eles tinham uma certeza absoluta do que eles estavam falando, do que eles estavam pregando. Ô Joelma, pega uma água para mim lá. E então a gente percebe que tinha algo de diferente na vida daqueles homens ao anunciarem a palavra do Senhor, a palavra de Deus. E esse mesmo Deus que agia dessa forma naquele tempo é o mesmo Deus que age hoje. É o mesmo Deus que ainda cura, que ainda restaura, que ainda realiza grandes milagres no nosso meio. É o Deus que nós servimos. Pastor, por que hoje então nós percebemos um esfriamento maior? Por que a igreja hoje é diferente daquela época? Naquela época era necessário esse grande mover, porque a igreja cristã estava se iniciando, estava se fixando. Então se fazia necessário esse alvoroço maior, vamos dizer assim. E à medida que a igreja foi se estabilizando, esses grandes movimentos, esses grandes milagres foram ficando menores, né? Você olhar, você ler o livro de Apóstolos, você vai perceber que isso aconteceu. E hoje é fato que muitas pessoas até vão para a igreja, até participam de todos os elementos do culto, participam tanto aqui como lá fora, mas num confronto, vamos dizer assim, um confronto maior na sua vida, elas acabam vacilando e não entendendo, não crendo de uma forma palpável nesse Deus que nós servimos. Esses primeiros apóstolos, primeiros discípulos de Jesus, eles tinham certeza absoluta do que eles estavam falando, do que eles estavam fazendo.
E hoje é fato que nós vemos muitas igrejas, muitas cadeiras vazias. É evidente que as atividades hoje são outras, o mundo hoje é muito corrido, mas muitas pessoas já não participam de uma forma muito com um brilho maior nos olhos, porque elas não creem da forma que deveriam nesse Deus poderoso, porque somente dessa forma é que nós deixamos todas as outras atividades que nós temos, que são muitas, para estar, para servir, para falar, não só aqui no templo, mas lá fora também, com aquele brilho diferente nos olhos. É um brilho diferente, e isso é importante na vida do cristão, irmãos, para que nós possamos ter esse relacionamento com Deus, para ter essa presença de Deus, para ter esses milagres acontecendo na nossa vida. É importante esse relacionamento, esse brilho nos olhos, essa entrega total, essa entrega sem reservas a esse Deus tão maravilhoso. Eu me recordo quando Deus me chamou para o ministério pastoral. Um construtor cheio de serviços, corria, chegava em casa às 7 horas da noite todos os dias, e Deus me chama. Mas o chamado foi tão maravilhoso que toda essa correria minha foi deixada de lado. Eu entendi que tinha algo muito maior, muito mais valioso para eu perseguir, e é esse Deus que nós servimos. E minha vida a partir de então ela muda totalmente, E hoje o tempo, cada vez mais eu dedico tempo maior para esse Deus que nos ama e nos prepara verdadeiros milagres para a nossa vida. Eu deixo a questão financeira inclusive de lado, para servir a esse Deus tão maravilhoso. E porque a palavra de Deus ela é enfática, Ela diz que enquanto eu durmo, Deus ele trabalha ao meu favor, e nós precisamos crer nisso. Eu percebo que quando eu entrego a minha vida, quando nós entregamos a nossa vida aos cuidados do Senhor, Ele cuida realmente, não deixa nos faltar nada. Mesmo em momentos que nós passamos adversidades, Ele vai cuidar da gente. Talvez sejamos alimentados por corvos em alguns momentos, talvez em alguns momentos será derramado apenas o maná em nossas vidas, mas o cuidado dele se faz presente. E quando nós passarmos por essa etapa, nós iremos colher as bênçãos. Eu tenho dito aqui que esse ano de 2025 será um ano de colheita na nossa vida e na vida da nossa igreja. Você que faz parte da igreja, você irá colher as bênçãos do Senhor, porque o Deus que nós servimos é um Deus de bênção, As pessoas que se mantêm fiel ao Senhor, elas não perdem em nenhum momento. Nós iremos colher muitas bênçãos esse ano, E você que está aqui, que faz parte da igreja Casa de Oração, essa bênção ela vai te atingir em cheio. Pode crer nisso. Eu não tenho dúvida. O Deus que eu sirvo, irmãos, o Deus que eu me entreguei, já depois da idade avançada, que eu me arrependo de poderia ter feito isso antes, eu não tenho dúvida nenhuma que é um Deus que derrama ricas bênçãos sobre a nossa vida, mesmo se nós passarmos alguns momentos difíceis, porque Deus me preparou e fez eu passar 8 anos aí aproximadamente de momentos muito difíceis na minha vida, mas cada momento desse Ele me provando que Ele estava presente, e nós agora estaremos colhendo, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, as bênçãos do Senhor, Então eu quero falar sobre o verdadeiro poder que há no nome do Senhor. Então faça parte desse projeto, dessa igreja Casa de Oração,
Eu não estou brincando, eu não estou para brincadeira, sério mesmo. Não estou, nunca estive. Foi duro para mim deixar minhas atividades que eu amo. Todo mundo sabe que eu amo o trabalho de construção. Foi difícil, mas eu percebi com absoluta certeza que vale a pena. Então vale a pena você estar aqui. Vale a pena você ir lá falar do Senhor Jesus para o seu vizinho, para o seu amigo. Vale a pena você, um pouquinho que você trabalhar para o Senhor, é uma grande bênção que você está semeando no reino de Deus. É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Então eu quero falar sobre o verdadeiro poder, que é o poder que há no nome de Jesus. E é interessante aqui nesse capítulo 4, eu quero que você fique atento apenas no versículo 20, entre outros, mas fixa aí o versículo 20, que diz assim, ó: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Porque eu quero que você fique atento a esse versículo 20, porque eles estavam sendo pressionados pelos líderes, né? Eles estavam sendo coagidos a recuarem, e eles não vacilaram. Eles não pediram livramento, né? Eles poderiam ter falado: ó Senhor, me livra desse castigo aqui. Eles poderiam ter dito isso: nos livra desse problema aqui. Eles falou não. Deixa eu prender minhas folhas aqui. Eles não pediram livramento dos seus problemas, eles pediram ousadia. Porque os problemas, como eu canso de dizer aqui, os problemas eles fazem parte, são inerentes à nossa vida. Todos nós temos problemas para serem resolvidos, né? Eu me lembro uma das vezes que eu falei aqui: quem quer parar de ter problema? A minha irmã Marilson levantou a mão, eu falei: é só morrer. Aí morrer, acaba, ela baixou a mão rapidinho, né? Então os problemas eles fazem parte da nossa existência, mas eles não pediram aqui, eles pediram capacitação para anunciar, para falar, para pregar, porque eles tinham certeza, e pediram que Deus os usasse na obra dele, para que eles pudessem então anunciar. É esse que é a chave para nós obtermos as bênçãos do Senhor, é não recuarmos, é nós avançarmos diante dos obstáculos. Eu me recordo no início da obra, que eu já contei também, né, que desabou tudo lá. No meu primeiro momento eu pensei em voltar aquela terra tudo, mas eu busquei em Deus ali força, e agora a gente já está colhendo as bênçãos de ter persistido, né? Então vejam só, nós nunca devemos orar para que as coisas se tornem fáceis, mas nós devemos orar para que Deus nos torne homens e mulheres mais fortes para passarmos pelas adversidades. Então nunca ore: Senhor, me tire por mesmo porque quase na maioria das vezes os problemas é o método que Deus usa para nos forjar, para nos melhorar a nossa vida, né? Então os problemas que nós passamos às vezes é um trabalhar de Deus para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então nunca ore facilitando as coisas, não. Ore para que Deus te torne homens e mulheres mais fortes, para você poder passar por essa tempestade que talvez se abata sobre a sua vida. Então, Senhor, me ajude a passar por esse momento difícil, me torne forte para que eu possa. E aí Deus vai trabalhando ali para que você possa então passar. Santo Agostinho disse uma frase, ele disse o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. Olha que frase maravilhosa. Ore como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você.
É uma via de mão dupla. É Deus fazendo a parte dele e nós fazendo a nossa parte. O grande problema é que tem os crentes preguiçosos, né? Que ele ora para Deus, mas a parte que ele tem que fazer ele não faz, né? Eu me recordo de uma mulher, uma vez que nós tínhamos o culto de oração na sexta-feira e eu falei com ela estava passando por um grande problema. Eu falei, vamos na igreja orar lá com a gente. Ah, não, pastor, vocês oram lá por mim lá. Eu falei, não, eu venho buscar você aqui. Não, pastor, vocês oram lá, tá? Então assim, nós devemos orar como se tudo dependesse de Deus, só que nós devemos também trabalhar como se tudo dependesse de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, né? Vencer o cansaço, a preguiça, né? Vencer o desânimo. E aí é interessante que logo depois da oração dos cristãos aqui, eles se tornaram ainda mais unidos. E o texto fala que a graça do Senhor estava sobre eles, e eles se ajudavam uns aos outros. E no mundo que nós vivemos hoje, irmãos, de individualismo, de egocentrismo, de tudo quanto é coisa ruim que você sabe, essa questão, por isso que eu enfatizo você a participar dos grupos aí de oração, né? Você começou um grupo virtual aí, é maravilhoso, é tudo ferramenta que nós utilizamos, os grupos de presencial, os cultos de quinta-feira também, tudo isso aqui faz parte do processo, né? Você percebe aí que os pastores, todas as quintas, raramente eles não estão aqui, tanto eu como o pastor Júnior, né? A Estela, há um grupo aqui, as irmãs ali, há um grupo que sempre estão firmes aqui. Isso é comunhão. Então aí, se você começa a participar dos cultos apenas no domingo, aí se liga um sinalzinho de alerta, já que talvez está faltando uma comunhão aí. É importante a comunhão, esse faz parte do processo. Sentar, não só aqui, irmãos, não só no templo, é uma ligação, eu fico feliz, a gente consegue fazer, eu consigo estar fazendo todos esses trabalhos que eu estou fazendo lá, irmãos, por conta da igreja. É um corpo junto, é um corpo unido, né? Quando o Vitor era pequenininho, eu que fazia tudo louvor aqui, cantava, afinava violão, e à medida que eles foram crescendo, eles foram assumindo os postos de uma forma muito melhor do que a minha, né? Quando as irmãs se reúnem no sábado aí para orar, está representando o pastor ali, porque o pastor não consegue ir em todos os lugares, que vai ficar doente, nem eu nem o pastor Júnior, a gente, nossos trabalhos também particulares aí. Então quando os irmãos se reúnem, né, num culto ali na casa, no virtual ali, presencial, é a igreja unida, é a comunhão sendo derramada ali, como o Atos aqui fazia. E aí o texto fala que sinais e maravilhas eram feitos por eles, por causa dessa comunhão dos cristãos. Então esquece individualismo. É comunhão, é os jovens ali juntos com os adultos, as irmãs, o coral, participando, tudo isso faz parte do processo de cura, de milagres. Então não deixe de participar de forma nenhuma, e insista, convide aqueles que de repente estão, acho que só no domingo, essa transmissão que o Carlos executa aqui, maravilhosa. Quem fica em casa, acho que o Juninho, você deve estar em casa assistindo, chega de uma forma maravilhosa. Um dia eu fiquei lá, é maravilhoso, mas não é para você ficar lá na sua casinha assistindo, não, é para você estar junto ali, porque a comunhão, eu sou do tempo mais antigo, meus irmãos, o corpo a corpo ali parece que é mais gostoso, né? Tá? Então é uma ferramenta maravilhosa ali que o Carlos disponibiliza para nós, a igreja disponibiliza através do Carlos, mas é para aquele momento que você não pode vir na igreja. Tá lá no seminário, já há mais de 10 anos atrás a gente já discutia sobre isso, sobre o poder da internet, que ia fazer com que muitos crentes iam ficar em casa e não ia esquecer o corpo, tá? Mas vamos avançar aqui. Então eu quero trazer algumas lições para você colocar em prática. E eu falo que eu vou ser rápido, mas o tempo parece que trabalha contra a gente aqui, né, Carlos? Parece que o tempo corre contra o pregador.
Eu quero trazer algumas lições, algumas coisas para você colocar em prática, como eu costumo fazer aqui, tá? Primeira lição: obedecer sempre a Deus em primeiro lugar, observar o que Ele diz através da sua palavra, né? Versículo 19 e 20. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então, irmãos, primeira lição, primeira atitude que eu preciso ter para que eu queira poder, é obedecer sempre a Deus em primeiro lugar e observar essa concordância com a palavra dele. Se não estiver casando ali com a palavra, sai fora, né? Então, obedecer sempre, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas serão acrescentadas. É isso, é obedecer em primeiro lugar a Deus. Você é livre, nós somos livres para tudo, mas sempre tem um parâmetro ali, uma régua, que é a palavra de Deus. Se não encaixar, tem gente que me traz tantas coisas assim, até legais aí, vamos dizer assim, mas quando eu olho na palavra não bate, eu não entro, porque tem que casar com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é o luminol que nós precisamos. Então, obedeça sempre a Deus em primeiro lugar e o que diz a palavra do Senhor. Até nos cultos aqui, né? Até as letras do cântico aqui, a gente tem que passar pela luz da palavra do Senhor, né? É necessário, por isso que é bom pastores com conhecimento teológico, para poder observar tudo isso, é importante, tá? Segunda lição, segundo conselho para você: anunciar Jesus independente das circunstâncias. Anunciar Jesus independente das circunstâncias. No versículo 29, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. É anunciar, é falar de Jesus, é estar com Jesus independente das circunstâncias. Eu não vou para a igreja não, que eu estou todo endividado. Não, vai. Eu não vou para a igreja não, que eu briguei com a esposa, com o esposo. Não, você deve ir. Eu não vou para a igreja não, porque não é o pastor Júnior que vai pregar, é o pastor William. Não, você deve ir. Eu não vou na igreja que não é nem o pastor Júnior, nem o pastor William, é o seminarista Carlos que fala demais, passa do horário direto. Não, você deve ir. Deve ir, independente das circunstâncias. Anunciar Jesus, independente das circunstâncias. Então, irmãos, segunda lição é isso, é falar de Jesus, como eles fizeram aqui. Considera as ameaças, o problema que eu tenho na minha casa está lá, mas me ajuda, Senhor, a anunciar a palavra independente desse problema, porque quando nós fazemos isso, os problemas eles vão se dissipando, isso é a questão da perseverança, irmãos. Quantos amigos e irmãos a gente sabe que ficou pelo meio do caminho aí, ficaram por conta dos problemas que se abateram, né? Todos nós temos, tá? Mais uma vez falando isso, eu também tenho, você também tem, mas continue falando. Hoje eu olhando as minhas mensagens, que eu anoto tudo as minhas mensagens, sempre eu tenho anotado assim, eu faço um esboço, mas um monte, desde 2013, irmãos, aquele monte, tem uma caixa lá cheia, né? Quantas e quantas palavras já foram anunciadas. Então é assim que nós devemos fazer, né? Terceira lição: jamais perder a fé e sempre confiar que Deus pode todas as coisas. Já deixando aqui, o Carlos na quinta-feira passada não passou do horário não, tá?
Foi legal, foi maravilhoso, tá? Brincadeiras aí. Jamais perder a fé e sempre confiar que Deus pode todas essas coisas. O versículo 30: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Jamais perder a fé. Tem gente que perde a fé. Ai, esse problema meu não vai ter solução. Aí vive sofrendo o tempo todo. Não perca a fé. Confia que Deus pode todas as coisas e haja e viva dessa forma. E viva dessa forma. Jamais perder a fé é o nosso combustível, um dos combustíveis do cristão. Jamais. Eu desanimo, sabe, irmãos? Tem hora que eu quero perder minha fé também com esse país que nós vivemos. Um país corrupto, um país sem ética. Eu perco, tem hora que meu Deus do céu. Mas nós nunca devemos perder a fé e orar por dias melhores, né? Quarto conselho: deixar-nos encher pelo Espírito Santo de Deus. Buscar a presença do Espírito Santo, buscar através da oração, através do versículo que você coloca ali. É o versículo 31 aqui, ó. Depois de orar, ele tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, deixar-se encher. Todos nós somos batizados no Espírito Santo no momento da nossa conversão, irmãos. Ai, pastor, não é quando eu oro em línguas, não. Orar em línguas é um dom que a gente recebe. Todos nós, no momento da nossa conversão, nós somos batizados no Espírito Santo. Quando nós nos convertemos realmente. Porque tem algumas denominações que ensinam que se você não orar em línguas, você não é batizado, né? Eu não oro em línguas estranhas, e eu sou batizado do Espírito Santo, porque o dom que Deus me deu foi outro. Então cada um recebe um dom de Deus, tá? Orar em línguas é um dom. A pregação da palavra é um dom. Por isso que a pregação da palavra não é para todo mundo, tá, irmãos? É um dom que Deus dá. Como cantar, né? Tem gente que... A Samara já nasceu com dom de cântico, de cantar, que não ensinou isso, não entrou em lugar nenhum e sabe cantar. Isso é um dom. Então tem gente que não... tem gente que não tem dom para pregar, e você vai numa pregação, é uma lástima. Sinceramente, me desculpe aí. Está sendo usado por Deus ali, mas eu estou falando dessas pessoas que não têm o dom, né? Eu tenho um amigo lá de Campo Grande, me fugiu o nome dele, que ele pregava de uma forma tão simples, mas que maravilha que era, irmãos. Ele me manda mensagem direto, me fugiu o nome dele. Ivanildo, lá de Campo Grande, quando ele morava aqui. Ele não era pastor, não era... Mas quando ele pregava lá, era maravilhosa. A mensagem tão simples dele, mas vinha carregada de poder, de alegria. Por quê? Porque ele tinha o dom. E às vezes a pessoa que não tem o dom, ela é cheia de elementos, mas que traz uma frieza muito grande. Então é um dom. É como cantar também. Então, deixe-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Use os seus dons que Deus te capacita. Todo mundo tem dom. Tá? O dia que eu vi a irmã Marisa cantando aqui, eu fiquei maravilhado com a voz dela. É um dom que tem que ser usado pelo Espírito. Deixar-se encher, né? Deixar-se encher pelo Espírito Santo de Deus, através dos dons. Aí coloca os dons à disposição do Senhor. Ai, pastor, meu dom é cuidar, meu dom é ficar igual o Junão lá na porta. Maravilha, cuidando dos carros ali fora. Aí o Junão não vai querer cantar aqui também, que não dá, né? Que o dom dele não é cantar. Aí vai sair todo mundo correndo, né? Isso é
trabalhar para os... E aí há poder na nossa vida, tá? Nós fazemos a diferença quando nós nos colocamos. E quinto e último, importantíssimo também, desenvolver um padrão moral e ético muito acima dos padrões humanos. Desenvolver um padrão, o crente tem que ter isso aqui, ó, o cristão. Por isso que pastor, quando ele se torna uma pessoa chata, me desculpa o termo, por causa desse padrão que o cristão tem que ter, um padrão moral e ético muito acima dos padrões humanos. O que é isso? Lá em Lucas, para nós fecharmos aqui, capítulo 6, Lucas capítulo 6, versículo 37. Isso, ó, Lucas 6, versículo 37 diz assim: não julguem, vocês não serão julgados, não condenem, não serão condenados, perdoem, serão perdoados, deem-lhes será dado uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do irmão. Você está me entendendo? Jesus está falando de padrões éticos e morais que nós precisamos desenvolver um padrão acima dos homens bons. Amar o inimigo, olha que loucura. Geralmente nós amamos os nossos irmãos, amigos, né? Mas Jesus fala, o texto vai continuar, depois você vai ler: amar os inimigos, desapegar das coisas materiais. As pessoas hoje, irmãos, estão apegadas a coisas materiais, né? Apego. Oferecer a outra face. Se bater, eu sou crente, mas se bater na meu braço direito, não, né? Tem gente que fala assim, né? Eu sou crente, mas meu braço direito não. E Jesus fala: não, você tem que, se eu bater numa face, tem que oferecer a outra. Geralmente o homem bom, ele aceita. O cara bate olha o que um homem bom faz. Ele apanha numa face, ele abaixa a cabeça e vai embora. O padrão de Jesus vai além disso. É você oferecer a outra face. Não é fácil, não. Só alguém que anda no Espírito age dessa forma. Que uma pessoa maltrata, ela abençoa. Uma pessoa bate numa face, ela oferece a outra. É um padrão moral e ético acima do homem bom. Que nós possamos ser. É um exercício, irmãos. Sabe o que é um exercício? Que aqui nós precisamos praticar os frutos do Espírito Santo. Eu vou passar das 9 hoje, mas eu posso, tá? É isso. Brincadeira, viu, Carlos? Eu gosto de brincar. No meu serviço eu brinco o dia inteiro. Aqui na igreja fala que eu sou chato, mas quem me conhecer no serviço sabe que eu sou bem legal. Irmãos, agindo assim, a gente só colhe bênçãos do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, o horário ali está